Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Gorete e hoje vou ensinar este lindo presépio. Você vai aprender a fazer 14 peças. Tem os camelos, os 3 reis magos, o menino pastor, a ovelha, o burrinho, a vaquinha, José, Maria que fica ajoelhada, o menino Jesus e a manjedoura, e também tem o anjo. Tenho certeza que você vai querer fazer esse presépio para sua decoração de Natal. Eles têm mais ou menos 20 centímetros de altura. E eu montei uma outra proposta numa casinha que eu vou mostrar para vocês como fica lindo esse presépio. E aqui está o presépio montado para vocês terem uma ideia de como essa peça ficou linda. E eu vou deixar a medida dessa casinha lá no molde. E se você gostou e quer fazer essa aula junto comigo, nós temos um molde dessa peça lá no nosso site, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de curtir o vídeo. Vamos começar? Nós vamos começar pelo corpo do José e da Maria. Então, aqui eu tô usando um tecido algodão pele duplo, aqui uma vez tecido duplo, né? E os moldes do corpo do José, da Maria e do menino Jesus. Então, eu vou passar todo o molde com a caneta mágica, passar todo o molde ao redor e vou na máquina e vou costurar no risco, tá? Então, eu vou fazer isso e já vou recortar e volto para mostrar aonde nós temos que abrir para poder desvirar. Já desvirei todas as peças, então aqui nas perninhas, né, eu abri aqui, tá? Sempre observar, né, para não abrir as duas iguais, então você sempre coloca, quando tá do avesso assim, as duas viradas assim, ó, né, espelhadas uma para outra, para poder abrir, tá? Senão vai ficar as duas do mesmo lado, e aí vai ter que fazer outra, tá? Então, sempre observar esse detalhe. Os bracinhos também, ó. Então, abre assim, né? As duas aqui juntas. Então, aqui eu já desvirei todas as peças, né? Fica sempre atento lá onde tá marcado no molde para abrir. Aqui no corpo da Maria, eu deixei aberto aqui em cima na parte onde vai a cabeça. E aqui o corpo do José, eu fiz a abertura aqui no meio do corpo, tá? Não deixei ao redor. E aqui embaixo nós vamos fazer aquele detalhe, né? Para formar tipo uma caixinha. Então, nós viemos aqui, no molde vai estar, né? Esse detalhe aqui, que vai ser assim, ó, né? Vai ter um detalhe assim e vai estar escrito caixinha de leite. Então, eu gosto já de colocar as duas assim, dobrar no meio, e aí as duas já vão ficar o mesmo tamanho. Então, a gente coloca costura com costura, vem aqui e tira esse cantinho aqui, ó. E aí, nós vamos na máquina e vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui as duas costuras, a costura de baixo e a costura lateral, e vamos na máquina e vamos passar uma costura aqui, ó. No outro lado também, porque ele vai ficar em pé, né? Então, ele tem que ficar firme. Então, nós vamos colocar depois um pouquinho de areia nele, para ficar esse formato aqui de caixinha e dar um pezinho nele, tá? Então, eu vou costurar agora aqui e vou desvirar, e daí eu vou pegar a minha fibra siliconada e eu vou começar a encher todas as partes, tá? Já enchi todas as pecinhas, aqui é a perna da Maria, a gente molda bem, que essa parte aqui é do joelho, tá? E aqui eu já fechei também, aonde eu abri para encher, e eu colei aqui um pedacinho do próprio tecido, né? Vim com tecido, coloquei um pouquinho de cola de silicone e coloquei essa parte em cima, tá? Pra fazer um acabamento mais bonitinho. E agora aqui no corpinho que eu falei, que nós vamos colocar um pouquinho de areia, só no corpo do José, tá? Então, eu tenho aqui um funil pequenininho e eu vou vir aqui com um pouquinho de areia, pode colocar assim já direto, tá? Pra ele poder ficar
em pé, né? Não ficar caindo. É a areia branca, aquelas areias de... chama-se areia de passarinho, né? Ó, esse pouquinho assim, ó. E agora, eu vou vir com a fibra siliconada e eu vou encher todo esse corpinho, tá? Terminei de encher toda essa peça, ficou bem firme. E aqui, eu já coloquei os bracinhos aqui no José, tá? Então, os bracinhos eu não colei. Eu vim com agulha, né? Agulha grande, coloquei uma linha, passei de um lado pro outro, tá? Então, ele vai ficar assim, né? Móvel, ó. Depois a gente pode moldar ele como a gente quer, tá? Então, aqui, essa parte tá pronta. E aqui, na Maria, eu também já coloquei os bracinhos da mesma forma, peguei, né, a agulha, passei de um lado pro outro e voltei e dei o nozinho aqui. A cabeça eu costurei aqui no pescoço, ó, fiz uma costura. Se você quiser colar, pode colar também, tá? Eu costurei. Então, ficou bem firme, ó. E aqui, a perninha eu colei, porque a Maria vai estar ajoelhada, tá? Então, eu vim aqui, medi aqui, coloquei aqui 2 dedos, nós vamos ver aqui na régua aqui quanto que tem daqui de baixo aqui até em cima. Aqui ficou 2,5 centímetros, tá? Né? Ou 2 dedos, ó. Aí, eu vim com a caneta, dei um pontinho aqui e esse pontinho nós vamos colocar essa parte de cima aqui da perninha, ó. Então, ela vai ficar aqui pra baixo. E a gente vai colocar ela, posicionar ela aqui, ó, pra ela ficar não muito pra trás, assim, ó. Não pode ficar assim, tá? Nós vamos colocar ela pra ficar um pouquinho pra frente, tá? Então, eu vou colocar cola. E a gente coloca aqui na mesa, apoia na mesa, né? Que os joelhinhos ficam um pouco pra frente, assim, ó. Esperar colar um pouquinho aqui. É bom você apoiar assim na mesa pra fazer as duas certinhas, tá? Então, ó, ficou assim, ó. Agora, nós vamos fazer aqui o nariz pro José, tá? Pro nariz, eu peguei um tecidinho, né, de algodão, igual ao corpo. E peguei aqui uma pérola, o tamanho da pérola vai estar lá no molde. Eu peguei esse círculo que eu fiz aqui, eu coloquei a pérola no meio e eu fiz isso aqui, ó. Então, só para eu ver aonde eu vou começar a franzir. Então, aqui eu vou, ó, vou fazer, deixei esse tantinho aqui, ó. E eu vou começar aqui. E eu vou fazer como se fosse um fuxico, tá? Porque como é bem pequenininho o nariz, então fica um pouco difícil de fazer com a fibra, né? Então, faço todo aqui ao redor. Aí, eu venho com a pérola, coloco aqui e amarro. Esses 3 nós para não arrebentar. Pego uma linha de pesponto, tá? Uma linha mais grossa. E aqui, o que sobrou aqui, ó, né? Que a gente não faz muito na beiradinha, porque senão ele desfia. Agora, aqui, eu corto até onde eu franzi ali, ó. E aí, ficou assim, ó. Então, agora, nós vamos colar no rosto do José. Aqui, eu vou passar um blush. Vou marcar aqui aonde eu quero os olhos. Com a caneta mágica, pode ser, tá? Pra a gente não errar.
Então, eu vou querer mais ou menos aqui. Sempre olha se tá bem no meio. 2 dedos aqui, 2 dedos aqui. Aí, eu marco aqui. Aí, eu vou pegar a caneta e vou fazer os olhinhos. Com a caneta preta Micron, eu venho aqui em cima, onde eu fiz o pontinho, né? E eu vou fazer aqui o olhinho. Pode fazer com tinta de tecido também, pegar o pinta-bolinha, alguma coisa assim também, pode só carimbar também, tá? Se você não tiver prática na caneta, pode ser com a tinta de tecido também. Então, aqui eu vou fazer uns cílios. Fazer aqui uma sobrancelha. E vou colar o nariz. Ele não tem boca porque nós vamos colocar uma barba. Então, aqui eu venho com a cola quente e vou colar o nariz. Depois, nós vamos colocar um pontinho de tinta branca aqui no olhinho para dar uma iluminada aqui. Sempre ver se os 2 olhinhos estão iguais, né? Mesmo tamanho. Prontinho, aqui essa parte tá pronta. Depois, nós vamos fazer a barba, né? E terminar o José. Pra Maria, também, vamos fazer o rostinho dela. Vou passar aqui o blush. Passei demais agora. Tirar um pouquinho, que foi muito. A Maria, então, a gente não fez o nariz com a pérola, tá? A gente vai fazer só um risquinho. Então, aqui pro olhinho dela, nós vamos marcar também, né? Bem no meio. Ficar mesmo 2 dedos. Eu venho com a caneta. Aqui você pode fazer o olhinho redondo ou também pode fazer com o olhinho fechado, tá? Se você quiser fazer como se ela tivesse com o olho fechado, também pode, tá? Aí você faz só os cílios. Não fazer o olho muito grande, porque é uma peça pequena, tá? Aí eu venho com a caneta marrom e faço os cílios aqui marrom. Sobrancelha também eu vou fazer marrom. O nariz aqui eu vou fazer só bem aqui no meio. E aqui eu não vou fazer boquinha, eu vou fazer só um pontinho, tá? Uma bolinha. Bem abaixo do nariz. Então, ficou pronto. Aí, depois, nós vamos dar uma iluminada aqui, né? Com a tinta branca pra dar o pontinho de luz nos olhinhos. E agora, nós vamos começar a fazer as roupinhas e depois nós vamos terminar a parte do cabelo, né? E da barba do José. Para as roupinhas, eu tenho aqui um tricoline no tom rosa para o vestido da Maria. Então, aqui eu tenho uma vez tecido duplo. E para o José, eu escolhi um tricoline no tom azul. Então, eu vou passar o molde do vestido aqui no tecido, vou riscar todo ao redor. E aqui eu já tenho a manga, que já vai ficar as 2 mangas, tá? Porque aqui o molde já é a manga pronta. Então, eu vou posicionar o molde e já vai sair as 2 mangas. Então, depois que eu fiz isso, aqui do José também, a túnica e a manga, eu vou recortar. Posso recortar no risco, tá? O modo de fazer do vestido e da túnica é igual. Então, eu vou ensinar aqui no vestido, né? E depois, a túnica eu não vou precisar ensinar, porque é do mesmo jeito de fazer, tá? Então, agora eu vou recortar a manga. Aqui já sai as 2 mangas.
Então, eu tenho, né, as duas partes do vestido e as duas mangas. Agora, eu vou pegar uma manga, vou posicionar aqui na cava do vestido, de uma parte dos vestidos. Vou na máquina, vou colocar aqui, ó, direito com direito de um lado. Vou na máquina e vou costurar essa cava. Vou vir com a outra e vou colocar no outro lado, também direito com direito, e vou costurar a cava, tá? Então, eu vou fazer isso e já volto para mostrar. Já costurei as duas mangas, ó, ficou assim. Agora, eu venho com a outra parte e eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa cava, né, dessa manga, vou posicionar aqui, vou na máquina e vou costurar, e esse aqui do outro lado também. Já costurei as duas mangas, então já está aqui costurada os dois lados. Agora, eu vou fazer uma bainha aqui na manga, tá? Uma bainha pequenininha, assim, nas duas mangas, né? Então, vou fazer bainha nas duas mangas e eu vou fechar, vou vir depois da máquina, vou costurar, né? E vou fechar as laterais. Aqui embaixo, eu também vou fazer uma bainha. Depois que tiver costurado, né, fechado as laterais, eu vou fazer também uma bainha. Então, eu vou costurar e mostro como ficou. Já terminei de costurar todo o vestido, fiz a bainha, né, nas mangas, na parte de baixo e na parte de cima, aqui onde vai o pescoço, eu dobrei a mão mesmo e fiz aqui um alinhavo, né, com uma linha um pouco mais resistente, uma linha de pesponto, para poder ajustar depois no corpo da Maria. Então, aqui o vestidinho ficou pronto. Deixa eu desvirar aqui, colocar do direito para ver certinho como ficou. Ah, lembrando só que embaixo do braço, tá? Não esqueçam de dar um picote aqui, né? Picotar um pouquinho para não puxar, né? Repuxar depois quando a gente desvira. Eu até aqui, ó, fiz o recorte aqui com a tesoura de picotar, tá? Eu passei aqui ao redor, que aí já fica melhor para desvirar. Mas se você não tiver a tesoura, pode só vir com a pontinha da tesoura e fazer até perto da costura, tá? Para não ficar aqui embaixo do braço, né, puxado. Senão ele vai repuxar a costura e vai ficar feio. Então, ficou assim, ó. Depois nós vamos ajustar só no corpinho, tá? E a túnica do José, eu fiz, ó, é o mesmo jeito de costurar, tá? O mesmo jeitinho, tudo a mesma coisa. Aqui na parte de cima, eu também, né, fiz uma dobrinha e passei o pesponto. Aqui na parte de baixo, eu não fiz bainha, tá? Eu só recortei com a tesoura de picotar, tá? Mas, se você quiser fazer bainha, pode fazer também. Então, a roupinha aqui tá pronta e agora eu vou mostrar o manto. Esse aqui é a mantinha do Menino Jesus, que nós vamos depois enrolar o Menino Jesus, embrulhar ele, né? Para fazer a mantinha dele. Aqui é o manto do José. Não fiz bainha, tá? Vou deixar assim mesmo, até só vou recortar aqui com a tesoura de picotar, tá? Mas, se você não tiver e quiser fazer bainha, pode fazer também, tá? Eu aqui só vou fazer aqui o recorte com a tesoura, vou deixar assim. Eu escolhi aqui um tom de azul para sobressair, né? Que aqui a túnica dele é um azul mais claro e esse aqui vai ser o manto. Não tem segredo, né? Só o tecido assim. E aqui eu fiz o manto da Maria. Também, né, as medidas vão estar todas no molde, tá? As medidas do manto, tudo certinho. E da Maria, eu passei uma rendinha aqui, um bordado inglês, tá? Mas pode ser uma outra rendinha, uma rendinha de algodão, a que você tiver em casa, tá? Só para dar um detalhe.
Então, também, né, peguei essa tira aqui e passei essa rendinha aqui ao redor. Então, essa parte estando pronta, nós vamos agora para terminar o José e a Maria. Nós vamos fazer o cabelo da Maria e a barba, para depois poder vestir todos eles. Então, eu já vesti a Maria e o José. O vestidinho ficou assim, ó. Ajustei aqui no pescoço, tá? E o José aqui eu deixei para ajustar aqui com vocês, ó. Ficou assim. E aqui atrás, então, né, eu só amarro para ajustar no pescoço. Porque aí tem que vestir antes de colocar a barba aqui no José, né, e fazer o cabelo na Maria. Então, está prontinho aqui, essa parte, né? Agora, nós vamos colocar a barba aqui no José. Para barba, eu vou pegar aqui uma lã de feltragem marrom, tá? É um marrom escuro. Mas, se você não tiver lã de feltragem, pode ser uma lã comum, tá? Uma outra lã. Uma lã que faz tricô, crochê, tá? Pode ser aquela também. Para Maria, eu também vou usar a mesma lã de feltragem. Eu vou fazer a mesma cor. Eu tenho um outro vídeo que eu tenho a Sagrada Família lá também, que lá eu fiz o José e a Maria com o cabelo de lã e a barba de lã. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, em como fazer, se quiserem fazer com lã, é só dar uma olhadinha no outro vídeo da Sagrada Família, tá? Eu quis fazer essa aqui diferente para ter duas opções, né? Pra gente aprender a fazer dois modelos. Então, aqui, ó, pra barba, eu peguei um pouquinho de lã, né, de feltragem. E eu vou aqui dobrar esta lã, peguei esse montinho aqui. Eu vou dobrar assim. E eu vou feltrar aqui abaixo do nariz, tá? Então, assim, a feltragem, ela é bem prática de fazer, né? Bem fácil. A gente pega essa agulha aqui, que é uma agulha especial para feltragem. Ela tem umas garrinhas aqui, que vai colocando esta lã, vai firmando essa lã dentro aqui do tecido, tá? Então, a gente só vai fazendo isso aqui em cima da lã, ó. Vai só empurrando esta lã aqui. Hoje já é bem fácil de encontrar essa lã, né? Nas lojas de aviamento já, o pessoal já tá trabalhando bastante com essa lã de feltragem, tá? Tem na cru também, tem coloridas. Então, olha, é bem fácil de fazer, tá? Aqui eu vou pegar um pedacinho para fazer o bigode aqui. Então, ó, pego assim um pedacinho. Posso tirar. Gente, sempre é bom assim, ó, desfiar ela, tá? E a gente vai pegando os massinhos. E rende bastante também. Tirar um pouquinho mais aqui. Vou posicionar aqui abaixo do nariz. Colocar esses fiozinhos assim pra dentro aqui também. Não precisa nem usar cola, ó, bem prático. Aqui vou colocar um pouquinho aqui ao redor aqui da barba para fazer o cabelo. E a gente só vai colocando os massinhos assim, ó. É bem rápido de fazer, eu gosto muito de usar a lã de feltragem. No outro lado.
A gente vai só espetando essa lã e com essa garrinha da agulha, ela firma essa lã lá dentro do tecido. Então, ó, ficou assim. Aqui em cima não vou colocar porque vai o manto, então ele não tem cabelo lá em cima, tá? Só vai ficar aqui do lado mesmo. Olha como ficou bonitinho, né? E pro cabelo da Maria, eu também vou fazer com a mesma lã. Aí, eu peguei aqui, né, um tanto, né, desfiei ela, puxei, e eu vou colocar aqui no meio. Deixa eu ver se essa aqui tá mais comprida, acho que eu vou fazer um pouquinho mais comprido. Então, ó, vou colocar aqui no meio da cabeça, e eu vou fazer aqui uma divisão com a agulha, ó. Vou bem no meio e vou só empurrando. Só cuidado para não espetar o dedo, deixar o dedo lá embaixo, porque é uma agulha que tem essas garrinhas e machuca bastante, tá? Então, eu vou fazer uma divisão aqui, ó, no meio da cabeça. Aqui atrás não precisa colocar, porque também não vai aparecer que vai o manto dela. Aí, por aqui, você também pode dar umas espetadas, porque também vai entrando esse fiozinho lá dentro e vai firmando, tá? Que aí não precisa nem usar cola. Só vai fazendo assim aleatórios, ó. Assim, não precisa colocar muito pra dentro, tá? É só mesmo pra firmar essa parte. Aí, nós vamos deixar aqui o cabelo dela pra frente, assim. Depois, nós vamos colocar a mãozinha ali, vamos ver como é que fica aqui. Também pode ser assim também. Aí, você escolhe se você quer deixar o cabelo pra fora ou pra dentro. Eu vou escolher depois. Vou primeiro terminar aqui, depois, quando eu colocar o manto, aí a gente vê como fica melhor. Vou cortar um pouquinho aqui, ó, só pra não ficar tão desfiadinho assim. Pra dar um acabamento aqui. E vou firmar um pouquinho mais aqui. E tá pronto aqui o cabelo dela, tá? Então, agora nós vamos colocar o manto neles. Eu vou deixar aqui o cabelinho dela pra fora, aqui dos bracinhos, não vou colocar pra dentro, tá? Vou colar a mãozinha dela, como se ela estivesse orando, né? Vou juntar as mãozinhas. E aqui pro pezinho, eu fiz aqui como se fosse uma sandalinha, tá? É só, o molde vai ser assim, ó, é só oval, aqui do tamanho do pezinho, tá? Então, eu vou colar como se fosse uma tira aqui no pezinho, para que ela não fique descalço, tá? Vou colocar aqui atrás, aqui. Até aqui. E aqui eu vou colocar essa partezinha, pode ser, aqui eu fiz com o Microsoft, pode ser com feltro também, tá? Eu fiz com o Microsoft, mas pode ser com um feltro marrom, que o feltro, ele é bom para fazer esses detalhezinhos, né, também. Mas se não tiver, pode ser o Microsoft. Eu tô fazendo aqui com o Microsoft. Então, vai ficar como se fosse uma sandalinha. Se você quiser deixar descalço, também pode deixar descalço, né? Eu achei que ficou mais bonitinho, né? Colocando como se fosse uma sandália. Aqui, o vestido dela vai ficar aqui abaixo do joelho, então, eu vou colocar um pouquinho de cola só para que ele não saia do lugar. Para quando a gente colocar, ela vai ficar assim, o vestidinho arrumadinho, tá? E agora, vamos colocar o manto. Então, o manto, eu vou colocar só aqui por cima da cabeça. Eu vou dividir aqui o meio, achar o meio. E vou colocar um pouco de cola aqui em cima do cabelo. Vou firmar aqui.
Vamos deixar aparecendo um pouquinho o pezinho dela. E eu venho com essa parte aqui, ó, aqui pra frente. Vou colocar um pouquinho de cola aqui no vestido pra segurar esse manto. Aqui por baixo também. Porque aí o vestido ele vai ficar firme aqui e o manto também, ó. Pra que não fique balançando, né? Então, ó, ficou assim, colei as duas partes aqui. Agora, eu venho com essa parte aqui, ó, ela já tá dobrada aqui, né? Eu venho aqui e colo aqui, nessa ponta. Porque eu quero que esse manto, ele venha pra frente, tá? E o outro lado também. Vamos ver se os dois lados estão as mesmas dobras, né? A gente sempre olha se tá os dois iguais. E aqui a gente ajeita certinho aqui. Também pode colocar um pouquinho de cola na perninha, para que ele fique bem firme. E depois coloca um pouquinho aqui no vestido pro manto também ficar preso. Ó, ficou assim, ó, ficou bem bonita, né? Agora, vamos pro manto do José. Aqui pro manto dele, eu vou fazer uma dobra aqui em cima, mais ou menos de um dedo aqui. E também venho aqui com esse aqui no meio, vamos medir aqui. E eu venho aqui, ó. Coloco um pouco de cola também na cabeça. E boto bem no meio aqui, ó. Aqui bem na testa, tá? Em cima da sobrancelha. Aí, eu venho com esse manto aqui, eu não vou fazer que nem o da Maria, tá? Aqui, a gente vai colocar ele um pouco mais pra trás. Os braços dele vêm pra frente, assim. E a gente vai fazendo uma dobra aqui, ó. Aqui eu vou colocar um pouco de cola. Pra segurar aqui. No outro lado também. Ficou firme aqui. Agora, eu levanto um pouquinho aqui, ó, na cabeça. Pra deixar um pouquinho mais alto aqui. Passo assim, ó, pra ficar mais altinho, tá? Se quiser, pode colocar até um pouquinho de manta ali dentro, se você não conseguir levantar, mas é bem tranquilo. Agora, eu vou ajeitar ele aqui, ó. Vou colocar um pouco de cola aqui. Aí, a gente vai ajeitando, tá? Vou segurando ele aqui, ó. Aqui eu vi que o meu ficou torto aqui, eu preciso arrumar, que ele não está reto aqui, ó. Então, deixa eu ajeitar um pouquinho mais aqui. Que os dois lados tem que ficar iguais, tá? Eu venho aqui, ó, e eu faço uma dobra aqui, ó. Bem no meio, para que esse manto fique mais para trás. Deixa eu pegar aqui certinho, assim. Junto as duas pontas aqui, ó. Tá assim,
eu venho aqui, ó, faço uma dobra aqui. Venho até aqui no meio. E venho com a outra aqui, ó. Então, ele vai ficar uma dobra aqui, ó. E vamos colocar cola aqui e aqui. Essas duas pontas aqui precisam ficar iguais, tá? Então, a minha aqui ficou um pouquinho ainda pra fora. Vou ficar um pouquinho mais pra dentro. E aí, você vai ajeitando, né? Certinho. Pode colocar um pouquinho de cola. Também nas beiradinhas, né? Onde você achar que... Então, o manto dele, ó, ficou pra trás. Deixa eu arrumar aqui, que ficou aparecendo a minha cola aqui. Mas não pode aparecer cola, tá? E agora, eu vou colocar na cintura uma cordinha, tá? Aqui eu tenho uma cordinha de juta, pode ser um outro cordão. Vou amarrar aqui, ó, na cintura dele. Pra túnica aqui ficar amarrada. Só vou fazer um nó assim, ó. Vou cortar aqui o excesso. E aqui em cima também, na cabeça também, eu vou colocar uma cordinha aqui também, tá? Só ao redor. Vou botar um pouquinho de cola aqui pra firmar. Venho aqui pra trás. Vai colocando um pouquinho aqui só pra segurar a cordinha, né? Pra ela ficar firme ali. Aqui atrás também. E aqui eu faço também um nozinho. Segurar aqui bem no nozinho aqui, ó. Porque é um pouquinho de cola pra firmar. Aqui eu corto também um pedacinho, deixo assim. Então, essa parte aqui tá pronta, né? E agora eu vou embrulhar aqui o menino Jesus, vamos enrolar ele, colocar a mantinha nele. No menino Jesus, eu fiz aqui só um cílio, aqui, ó, como se ele estivesse dormindo, tá? Então, aqui eu peguei o tecido que eu vou fazer com a manta, né, o tricoline. Tem aqui um quadrado, vou dobrar aqui uma ponta, vou colocar ele aqui e vou colocar cola aqui também, tá? E eu venho aqui com a mantinha, colocando cola. Essa parte aqui, eu coloco aqui em cima, posso dobrar um pouquinho, se ficar grande aqui, ó. Fica muito comprida, né? Venho aqui. E agora, eu venho com essa parte aqui. Coloco aqui as pontinhas certinha. E venho pro lado de cá. E venho com essa outra parte aqui e volto pro outro lado. Que vai lá pra trás. Vou ter que fazer esse acabamento aqui, que tá desfiado. Então, vou botar cola aqui. E venho aqui e ficou assim, ó.
Depois nós vamos colocar ainda uns lacinhos aqui, né? Vamos colocar uns detalhes aqui na mantinha. E agora nós vamos começar a fazer os animaizinhos, né, do presépio. Então, aqui eu tenho o molde da vaquinha. Eu tô usando aqui um tricoline na cor pele, um tonzinho mais escuro. Posicionei o molde, passei todo o molde com a caneta mágica. Observar onde tá escrito aberto, né? Para não costurar, para depois poder desvirar a peça. Então, aqui, passei todo o molde pro tecido da vaquinha. Do burrinho, eu tô usando um tricoline marrom. Vou passar também o molde todo pro tecido, riscar. E também tenho aqui a ovelhinha, tá? O molde da ovelhinha. Então, passei aqui pro tecido, a pelúcia carapinha, tá? Carapinha na cor cru. Então, também já passei o molde aqui, que tenho para orelhinha, eu peguei um Microsoft na cor cru. E vou fazer uma vez Microsoft e uma vez carapinha, tá? E aqui é a cabeça da ovelhinha. Então, eu vou costurando e vou mostrando o passo a passo para vocês, tá? Então, vou costurar no risco e vou recortar, né, deixando uma margem. Já costurei, recortei e desvirei a vaquinha. Aqui eu vou mostrar, né, que na cabeça da vaquinha eu fiz uma abertura aqui na parte de baixo. E aqui é a fuça da vaquinha, eu também abri aqui. Então, depois nós vamos encher e fechar com os pontinhos aqui, tá? Não vai aparecer. O burrinho você vai fazer igual a vaquinha. É o mesmo modelo, tá? Então, você vai fazer todo o passo a passo igual. E nós vamos depois encher com essa fibra siliconada. E eu vou encher todas as pecinhas, né? E vou mostrando para vocês. A ovelhinha, o molde dela tá aqui, ó. Vai ser assim. E vocês vão ver no molde que vai ter um detalhezinho aqui, que vai estar escrito costurar até aqui. E aqui na parte de baixo também, costurar até aqui. Então, nós vamos, né, recortar ali, vamos costurar aqui todo ao redor. E só vamos deixar essa parte aqui do pescoço aberto, tá? Vamos costurar até aqui e até aqui. E aqui na parte de baixo do molde vai estar lá esse detalhe, que é a caixinha de leite que a gente fala, né? Então, vai estar escrito caixinha de leite. Aqui, eu já fiz aqui um lado e vou mostrar aqui como faz essa caixinha de leite. Então, costurei todo ao redor, vim aqui, tirei essa partezinha de baixo, né? Como vai estar aqui no molde. E você vai na máquina e vai colocar essa costura aqui de trás com a de baixo, ó, fazer assim. E vai passar uma costura aqui, tá? Retinha aqui, como eu fiz desse lado aqui, ó. E pra cabeça aqui da ovelhinha, né, a carinha dela, aqui tá o molde que eu fiz aqui no Microsoft. Então, agora você vai costurar essa parte aqui no corpinho. Então, você vai pegar aqui, vai posicionar aqui. Deixa eu ver onde tá o direito aqui. Vai ser assim. Direito com direito. E vai, ó, colocar uma das partes aqui, pro lado direito, dentro. E vai na máquina e vai fechar aqui. Eu vou fazer aqui pra vocês, pra mostrar certinho como fica, tá? Então, eu vou costurar essa aqui primeiro e depois vou mostrar como eu costurei. Costurei aqui e costurei a outra também, ó. Elas ficaram aqui pra dentro, ó. Porque depois que nós vamos desvirar, ela vai ficar do direito. Agora, eu vou pegar esta parte, né, da carinha, mais essa, vou posicionar aqui. E agora, eu vou continuar a costura ao redor. Então, agora eu vou fechar, né, essa carinha. Aqui, só observar para as duas ficarem, né, certinho aqui, para não ficar sobrando, né, peça. Posiciono aqui, vou agora na máquina e vou costurar. Então, já costurei todo ao redor, ficou assim. Para desvirar, eu deixei aberto aqui embaixo, tá? Fiz uma aberturinha aqui, ó.
Se você tem uma máquina caseira, assim como a minha, tem que ir costurando bem devagarinho, né? Que nem ali na caixinha de leite, porque às vezes pode quebrar a agulha, porque é uma parte mais grossa, tá? E essa carapinha aqui é aquela mais grossinha. Então, você tem que ir costurando bem devagarinho, tá? Que aí fica a costura dupla e aí ela fica grossa, né? Então, a gente vai costurando bem devagarinho, né? Se é uma máquina industrial, aí ela vai mais rápido. Ó, ficou assim, parece esquisito, né? Mas é a carinha da ovelhinha. E também eu fiz a orelhinha, fiz a parte de dentro com Microsoft e com a carapinha pro lado de fora, fiz as duas, tá? A minha aqui, ó, ficou um pouquinho tortinho aqui, vai talvez acontecer com vocês também, mas não tem problema, tá? O importante é aqui ficar certo. Porque aqui nós vamos colocar depois também um pomponzinho em cima, então não vai aparecer. Então, depois que a gente encher, fazer a carinha dela, ela vai ficar bem bonitinha, tá? Então, agora, vamos encher todas essas peças, né? E já volto para continuar. Já enchi todas as pecinhas e nós vamos terminar primeiro a ovelhinha, tá? Então, aqui eu enchi bem, ó, ficou bem bonitinha. E já costurei uma orelhinha nela. Aqui eu tenho a orelhinha, tá? Então, eu dobrei aqui no meio e eu vou costurar aqui no outro lado. Então, vou mostrar aqui como eu costuro. Se você quiser colar, também pode, tá? Eu gosto aqui de costurar porque eu acho que não fica tão grosso a cola, né? Porque na carapinha a cola, ela fica um pouquinho grossa. Então, eu gosto de costurar, mas tem a possibilidade também de usar cola. Então, aqui eu vou costurando, dobradinha. Vejo se as duas estão certinhas, né? Iguais, o mesmo tamanho aqui. E aqui eu posso já fazer o acabamento. Então, as duas ficaram iguais. E aqui em cima, eu fiz um pomponzinho, vou fazer aqui para mostrar para vocês, né? Para colocar aqui nessa parte de cima da cabeça. Então, aqui vai estar o molde, que é um círculo. Recortei aqui na carapinha, passei um alinhavo e vou fazer como se fosse um fuxiquinho, ó. Só vou puxar e vou amarrar. Nem precisa colocar nada dentro, porque a carapinha já é grossa, então ela já vai ficar com volume. Então, ficou um pomponzinho assim, ó. E aqui eu vou colar, então, tá? Em cima da cabeça. Porque essa aqui é mais difícil para costurar, então, vou colocar um pouquinho de cola. E vou colar aqui em cima. E agora, nós já vamos fazer aqui os detalhes do rostinho dela. Então, aqui com uma linha marrom, que eu tenho aqui uma linha... Essa linha aqui é uma linha clay, aquelas de fazer crochê no tom marrom, tá? Vou fazer um olhinho. Só vou fazer um pontinho, tá? Não vou fazer nenhum bordado, nada. Só apenas, ó, só um risquinho aqui, tá? Vou lá no outro lado. E faço também aqui. Aí, eu venho aqui na parte do nariz. E faço um Vzinho aqui, ó. Vou vir aqui. Se você quiser fazer com a caneta primeiro, pode fazer também, tá? Venho aqui embaixo na costura. Vou no outro lado. Volto aqui. Venho até aqui embaixo. Subo novamente aqui, ó, com a linha. E vou bem aqui no finalzinho aqui do V, ó.
e saio lá no outro lado. Aí, aqui, eu vou fazer um acabamento. Vou sair com a linha lá atrás, para não aparecer. Fiz um acabamento, tirei aqui. E aqui do olhinho, eu vou puxar essa linha aqui pra dentro. Que eu acabei esquecendo de fazer o acabamento aqui, né? Então, vou colocar essa linha aqui na agulha. E vou puxar ela aqui. E aí, é só cortar. Então, ficou assim, ó. Depois, vou fazer uma maquiagem, passar um blush aqui pra ficar mais rosadinha. Então, a ovelhinha está pronta. E a vaquinha, eu aqui enchi toda, já costurei a cabeça, não tem segredo aqui, tá? Você vai apoiar a cabeça no pescoço, vai deixar essa parte aqui, ó, que eu costurei pra frente, né? Que eu fiz a abertura pra encher. E eu só vim com os pontinhos e costurei. Como eu falei, se você quer usar a cola, pode também, tá? Então, aqui é opcional, você pode costurar ou usar a cola. As perninhas, eu passei uma linha para ela ficar mexendo, tá? Ó, ela vai ficar assim porque depois a gente pode colocar ela, né, como a gente quer. Então, eu vim aqui, fiz um pontinho até para você, se você achar mais fácil, né? Você pode vir aqui com a perninha, colocar aqui a agulha onde você quer, que vai ficar a perninha, posicionar e vai até no outro lado. Aí, você deixa assim e vê se a perninha tá da altura que você quer, as duas iguais. Ah, eu gostei assim, tá certinho? Eu venho aqui com a caneta e faço um pontinho, a caneta mágica, né? Um pontinho aqui dentro, aqui, né? Todo os pontinhos aqui nas perninhas aonde você quer que passe a agulha, porque aí não vai ter problema de ficar torto, né? Você vai conseguir fazer certinho, tá? Então, aqui eu fiz a minha já, né? E eu vou passar aqui de um lado pro outro. Vou voltar com a agulha, não no mesmo lugar, tá? No mesmo buraquinho. Faço um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Volto aqui. Na outra perninha, passo e puxo aqui a linha. E aí, aqui eu faço um nozinho. Dou uma apertadinha bem. Depois, nós vamos colar os botãozinhos aqui, onde ficou esses nozinhos, tá? E aqui eu corto o fio. Não coloca a perna muito pra baixo, tá? Senão ela vai ficar juntas aqui. Então, sempre é bom marcar, né? Colocar elas pra ficarem afastadinhas, ó. Então, aqui ficou afastada. A cabeça, então, né? Já costurei. Aqui eu fechei. O olhinho eu marquei com a caneta mágica como eu queria que ficasse o olhinho. Então, para quem não tem prática, sempre marca primeiro. E depois eu vim com a caneta aqui, a caneta Micron, e fiz o olhinho com ela. Sempre é bom marcar, né? Aqui, ó, até a costura tem 1,5, a minha aqui tem 1,5, tá? Para as duas ficarem certinhas, tá? Porque às vezes a gente faz, quem tem prática já faz, né, no olhômetro, mas quem não tem prática pode marcar, pode medir. Então, fiz aqui os olhinhos, os dois do mesmo tamanho. Aqui eu fiz uma cobrinha de sobrancelha. Depois nós vamos
iluminar esse olhinho com a tinta de tecido branca, tá? Aqui no chifre, eu usei uma caneta preta de tecido também, tá? Se você tiver tinta de tecido preta, também pode pintar. Então, eu vim aqui, marquei aqui com a caneta mágica, onde eu quero pintar pro chifre. Um chifre eu já pintei aqui para vocês verem, né? E vou pintar o outro. Bem simples, só pintar. Faz a marcação ali que fica mais fácil para não ficar torto, né? Que aí você sabe até onde você pode pintar. Prontinho, chifre pintado. Agora, eu vou colocar a fuça. Aqui, a fuça, eu também fiz um detalhezinho, um X, né? Que é para fazer de conta que é ali o nariz da vaquinha. Também usei uma linha aqui de crochê marrom. Vim com a caneta primeiro, fiz um xizinho aqui, ó, pra saber certinho aonde fazer, tá? Vem com a régua, mede certinho dos dois lados pra ver se tá igual, se tá bem no meio. E eu vim com a agulha e linha, começo aqui atrás, aqui, né, onde que eu costurei ali, que eu abri. Venho aqui com a agulha, volto. Eu vou aqui fazer um X, tá? Venho na outra pontinha. E termino lá atrás. E dou uma puxadinha para afundar, tá? E faço aqui um nozinho, amarro. E ficou assim, ó. E agora, eu vou colar esta parte aqui em cima, aonde tá essa costura feia, né? Então, venho com a cola. Não precisa colocar muito pra fora a cola pra não vazar, não ficar feio, né, o acabamento. E segura um pouquinho até secar. Então, fuça colocadinha, agora nós vamos pra orelhinha dela. A orelha, eu coloquei a partezinha aqui pra dentro, aqui o final, tá? Fiz uma dobrinha. Passei uma cola aqui dentro pra segurar. Vou dobrar aqui, ó, no meio aqui e colocar uma colinha. Então, ela vai ficar assim, ó, dobradinha. E aqui eu vou colar, porque aqui ficou muito grosso, né? Então, a agulha não tem como passar aqui. Se você quiser costurar, então, aí não passa cola, né? Aqui dentro, porque aí não vai ficar essa parte grossa. Então, mas aqui eu vou colar, porque o acabamento vai ficar bem bonitinho. Então, eu venho aqui no lado da orelha, passo a cola. E vou aqui, ó, abaixo aqui do chifre. E vou colar a orelha. Vou fazer com a outra a mesma coisa. Na mesma altura aqui, né? E a vaquinha, ela tem também umas manchinhas, né? Então, eu peguei a caneta marrom. Essa aqui é a caneta também de tecido marrom. E eu vou fazer umas manchas nela. É aquela vaquinha malhada, né? Então, eu venho aqui, ó, e faço umas manchinhas assim, ó, e pinto. Até aqui, eu acho que eu vou fazer ela na preta mesmo. Não vou fazer na marrom. Eu mudei de ideia. Vou fazer na preta que vai combinar mais com a vaquinha. Então, eu vou pegar aqui a preta. E eu vou passando aqui a preta, ó. Não tem certo, tá? Pra fazer essas pintas, tá? Você vai fazendo aqui aleatória, assim, ó. Vai fazendo uma menorzinha aqui. Então, você vai fazendo conforme você quer. Uma maiorzinha, uma menor.
Pode fazer com a marrom também, tá? Você faz como achar que combina ali. Pode fazer um sombreado, que se você tiver tinta de tecido, pode ser também, tá? Com pincelzinho, não tiver a caneta. E vai fazendo. Vou fazer aqui também na orelhinha. Vou fazer aqui no meio da testa também uma, ó. Então, aqui você vai fazendo algumas até você achar que tá bom, tá? Vou fazer aqui a minha e já volto aqui pra continuar. Terminei de fazer todas as manchinhas e aqui eu até fiz um sombreadinho com um pincel e um pouquinho de tinta de tecido. Eu coloquei um pouquinho de tinta aqui no pincel, tirei o excesso e eu vim aqui só um pouquinho em cima da manchinha para fazer aqui um sombreadinho, tá? Mas é opcional, tá? Se você não tem pincel, não tem tinta, não precisa, tá? Então, isso aqui não é necessário fazer. Eu fiz para dar mais umas manchinhas aqui, tá? Então, aqui também eu fiz aqui nas patinhas, né? Embaixo no casco, eu pintei também as 4, né? Para ficar preto também. Coloquei os botãozinhos de MDF que eu tinha aqui, pode ser outro botãozinho de madeirinha, tá? Aqui para fazer o acabamento. Fiz o branquinho no olho com a tinta de tecido, tá? Branca, né? E com o pinta-bolinha aqui, vim aqui, dei um pontinho aqui no olho. Passei o blush, tá? E agora falta o rabinho da vaquinha, tá? O rabinho, eu peguei um cordão desses grossos de algodão, tá? Um cordãozinho grosso, peguei aqui um pedacinho, né? Desfiei aqui na ponta e desfiei um pouquinho aqui também, ó, na parte de cima. Então, aqui eu vou colocar cola bem aqui no meio. E vou vir aqui, bem na parte de cima aqui, ó, e vou colocar o rabinho. Colar ele aqui em cima. Colocar aqui um pouquinho de cola aqui para baixar bem esses fiapinhos aqui, ó. Vai botando bem pouquinho, tá? Se quiser colar com a cola de silicone também pode ser, tá? E a vaquinha ficou prontinha também, tá? Agora, eu vou mostrar como eu fiz o burrinho, tá? Os detalhes, né, que é diferente aqui da vaquinha para vocês. Antes de mostrar o burrinho, eu queria mostrar aqui que eu fiz um detalhe com o mesmo tecidinho, né, da vaquinha, eu colei aqui em cima da costura, tá? Cortei, né, um pedacinho do tecido e colei aqui em cima. Só para dar acabamento aqui, para não ficar aparecendo aquela costura que a gente faz. Então, agora nós vamos pro burrinho. O burrinho, ele é o mesmo passo a passo da vaquinha. O que muda, lógico, é o molde, né? Vai estar o molde lá do burrinho, os detalhes aqui. Aqui, na parte da frente aqui do burrinho, eu fiz aqui com a linha também, marrom, tá? Aqui na boquinha eu bordei, mas você pode também, se não quiser bordar, só fazer o risquinho com a caneta preta ou marrom. As orelhinhas, elas não vão do lado, elas são coladas para cima, dobra ela e cola para cima, tá? As pontinhas. E aqui, eu fiz aqui um detalhezinho com lã. Amarrei aquelas lã, né, aqui no dedo, pode ser, amarrei no meio, fiz uns macinhos assim, ó, e fui colando aqui e aqui atrás também, ó, pra dar um acabamento, tá? E também coloquei um pelego aqui em cima, que é uma carapinha, né, uma tirinha de carapinha pra fazer um tapetinho aqui, como se fosse o pelego do burrinho. No rabinho não é um cordão, eu fiz com o próprio tecido, vai estar lá no molde, tá? Rabinho do burrinho. Eu fiz uma tirinha com tecido, né? E desvirei e coloquei também aqui um chumacinho de lã. Eu fiz tipo um pomponzinho, tá? Mas também, se você quiser colocar um cordão marrom, se você tiver, pode ser também, tá? Então, agora ficou pronto o burrinho, a vaquinha e a nossa ovelhinha. E agora nós vamos para a parte dos Reis Magos. Então, vamos começar a fazer os 3 Reis Magos. Aqui eu já fiz, já me adiantei, deixei eles prontos e agora eu vou mostrar como foi feito os detalhes, tá? Então, eu já adiantei por quê?
Porque aqui ele vai ser o mesmo passo a passo do José, tá? O corpinho dele aqui vai ser igual como foi feito o José, tá? A diferença só é que os Reis Magos eu fiz eles um pouquinho menor do que o José. O José vai ficar um pouquinho mais alto. Só essa diferença. O restante é tudo igual. Então, aqui, ó, a roupinha, tudo mesmo passo a passo, tá? O molde vai estar tudo certinho lá e vocês só vão seguir o passo a passo do José. Volte lá no vídeo, né? E vê certinho como foi feito. Que aí eu não vou fazer todo o passo a passo igual, tá? Então, aqui, o que eu fiz de diferente? Coloquei aqui, tipo, um lenço ou um pachimi, né? Um detalhe aqui, uma tira. Eu coloquei aqui por cima da túnica desse, que o José não tem, né? Só coloquei por cima, tá? Não costurei, não fiz nada, só cortei essa tira, tá? Na medida que vai estar lá. Aqui na cintura, eu amarrei um cordão dourado, que é aquele cordão de São Francisco, tá? Aí, eu fiz ele aqui no dourado. Fiz um nozinho aqui e prontinho. Aqui o turbante dele, né, dos outros também, desses todos aqui, ó, eles vão ser menores, tá? Então, só isso também, mas a maneira de colocar aqui na cabeça vai ser igual ao do José. Aqui em cima eu coloquei aqui um cordão também trançado aqui, né, com dourado, vermelho e verde. E nesse aqui eu coloquei também um cordão de juta, tá? Na cintura dele também de juta. Então, assim, você pode colocar o que você tiver ali na sua casa, tá? Não precisa ser necessariamente igual a esses, tá? E aqui, nesse aqui, eu coloquei como se fosse uma coroa. Eu tenho essa passamanaria aqui, ó, que ela é parecida, né, com uma coroa. Aí, eu fiz aqui o tamanho da cabeça, ali que eu queria, né, colei e coloquei aqui em cima na cabeça. Mas, se você não tiver, não achar ou não tem, né, você pode colocar também um cordão de São Francisco aqui, ó, para diferenciar, tá? Então, não deixe de fazer porque não tem o material. Dá para substituir, tá? E aqui também a barba, o jeito de fazer é o mesmo do José. Aqui eu só mudei a cor da barba. Como eu fiz? Eu tinha essa lã de feltragem marrom, né? Que eu fiz a barba do José, mas eu não queria fazer todos iguais. Então, eu fiz o seguinte, eu peguei um pouquinho desse marrom aqui, o tanto que eu precisava pra barba ali, né? Pra fazer. E peguei um pouquinho dessa lã crua, natural. E aí, eu coloquei aqui junto, ó. E o que que eu fui fazendo? Fui puxando, assim, ó, as duas juntas e fui mesclando essa barba, essa lã. Vai ficar um pouco mais, né, envelhecida, assim. Ó, fui só mesclando ela, puxando, e aí ela ficou assim. Aí eu peguei, né, e fui lá no bonequinho e coloquei com agulha de feltragem, tá? E como eu fiz o José. E para fazer a barba escura, eu só usei o marrom, tá? Então, essa aqui ficou igual ao José. E essa aqui eu usei a lã natural, tá? Só com agulha de feltragem, né? E fui fazendo. Então, essa aqui eu fiz um pouquinho mais compridinha. Aí, você pode ir moldando aqui, né? Como você achar melhor. Essa aqui eu também fiz um pouquinho mais curtinha, ó. Eu fui colocando assim, a gente vai empurrando assim, ó. Mas sempre usa agulha retinha, tá? Nunca assim, ó. Porque às vezes ela pode quebrar fácil. Então, assim, ó, a gente vai fazendo isso aqui, ó. E vai juntando ela aqui pra dentro e vai colocando. E você vai moldando ela. Mas, se você não tiver a lã de feltragem e quiser fazer com a lã, aquela lã de fazer tricô, pode ser também, tá? Aí, você pode escolher fazer com lã também. Eu tô dando aqui sugestões pra vocês, tá? E como eu falei, às vezes não tem essa aqui, pode fazer com a outra, né? Então, eu aqui vou
dando ideias para vocês fazerem. E na mão deles, eles estão segurando um presente, tá? Cada um trouxe, né, um presente para Jesus. Então, eu fiz aqui um detalhe, tá? Eu não sabia direito o que fazer, então eu tive a ideia de fazer assim, ó. Aqui eu peguei uma miçanga de madeira, tá? Uma maiorzinha, e aí eu coloquei cola aqui, ó. Eu vim com uma outra menor, que agora eu já não tenho mais a menor, já acabou a minha aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né? E aqui eu coloquei uma menor e depois eu coloquei mais uma em cima aqui. Aqui eu só tô dando uma ideia que essa branca aqui, ela é quase o mesmo tamanho, tá? Mas pode ser uma menorzinha. Ou pode ser assim também, não tem problema, tá? E aí, ó, fiz assim. Fiz as 3 iguais. Só mudei aqui a cor, né? Eu fiz com as que eu tinha em casa. Pode ser com outras miçangas também. E aqui eu fiz um detalhezinho dourado no meio. Aqui eu fiz assim, passei aqui ao redor, ó. Fiz só um detalhezinho dourado para dar um charme. Aí ficou assim, ó. Então, ó, fiz essa aqui. Essa aqui eu vou colocar também aqui o dourado. Vou usar essa agora, porque agora acabou a minha. Passei a cola aqui. Se você tiver uma outra ideia também, né? Pode também fazer ali a sua ideia. Então, ó, ficou assim. E aí, eu colei aqui na mão deles. Ficou um detalhezinho, né? Porque um trouxe mirra, o outro trouxe incenso e o outro trouxe ouro, né? Então, esses eram os presentes dos Reis Magos. Então, ficaram assim, ó, bem bonitinhos. E vamos deixar os Reis Magos separados aqui, né? Vamos deixar eles reservados e vamos dar continuidade ao nosso presépio. E aqui eu fiz o menino, que é o pastor das ovelhas, tá? Então, o molde dele vai ser também o mesmo estilo do José e dos Reis Magos, tá? Só que ele também é um pouquinho menor. Os Reis Magos são um pouquinho maior, ó. Eu fiz como se ele fosse ainda um menino. Então, ele vai ficar menor, mas o passo a passo é o mesmo. A roupinha aqui, a túnica, também o mesmo passo a passo de como fazer os Reis Magos, tá? E aqui eu fiz um detalhe aqui para colocar por cima dessa túnica dele. Então, eu peguei aqui um tecido, né? Aqui eu tô usando um soft, tá? Mas pode ser também um tricoline, né? E eu fiz bem simples, ó. Eu peguei aqui, não costurei nada, tá? Dobrei ao meio, né? Vai estar as medidas lá certinho. Dobrei ao meio e fiz aqui só pra colocar a cabeça aqui, ó. Fiz aqui como se fosse, né, o decote aqui, ó. Então, ficou como se fosse um colete. Vai ficar assim, ó. E aqui embaixo, nessa parte aqui, eu juntei as duas e fiz aqui como se fosse uma franja, assim, sabe? Ó. Só assim. Já cortei aqui as duas juntas. E eu vinha e coloquei na cabeça dele, por cima aqui da túnica, tá? Amarrei aqui também com um cordão de juta. Coloquei aqui no cabelo dele também com a feltragem, tá? Com agulha de feltragem. Eu vim fazendo aos pouquinhos, né? Aqui eu usei tudo marrom, então fui fazendo assim, ó, chumacinhos assim. Fui colocando na cabeça e fui vindo com agulha e feltrando esse cabelo, tá? Então, ele ficou assim. Então, é igual a barba, tá? O mesmo jeitinho, só fui fazendo, colocando, né? Empurrando. E também na mão dele, eu fiz um cajado. Como ele é um pastor, né? Então, ele tem também um cajado. Aí, o cajado eu fiz com um arame, tá? A medida vai estar lá no molde também. Só que eu fiz aqui com arame duplo, pra ficar mais grosso, tá? Então, eu peguei 2 arames assim, como se fosse duplo aqui, tá? Imagina que ele tá duplo. Aí, eu vim aqui com essa fita floral, é o nome disso aqui, não sei se vocês conhecem, mas é fita floral de encapar os cabinhos das flores, tá? Existe verde, branca, marrom, também preta, existe várias cores. Aí, eu tinha aqui o verde e eu fui fazendo isso aqui, ó, só fui... É como se fosse uma fitinha crepe e ela tem cola. Então, a gente vai só fazendo isso aqui, ó.
Se você quiser fazer com outra material, né, uma madeira ou um outro cajado ali, pode ser feito também, tá? Não precisa ser necessariamente esse arame. Mas eu tenho arame aqui, e daí eu já uso isso mesmo. Então, ó, fiz isso aqui, então eu juntei os dois arames, né, pra ficar ele mais grosso. E aqui na ponta eu só fiz isso aqui, ó. Ficou assim, tá? Dependendo do arame, se você tiver um arame bem grosso, também nem precisa, tá? Fazer duplo, né? Eu fiz duplo, o meu aqui, ó, ele ficou mais grossinho, porque o meu, né, ele é mais fino. Aí eu juntei as duas e passei a fita ao redor. Então, ele ficou assim. Aqui eu fiz os olhinhos, nariz e boca, porque ele não tem barba. E aí, eu também fiz uma ovelhinha um pouquinho menor que aquela que a gente já fez aqui antes, né? Ela é um pouquinho menor do que a outra. Para colocar como se fosse um filhotinho aqui de ovelhinha. E eu vou colocar aqui na mãozinha dele. Como se estivesse segurando, né? Para fazer esse detalhe aqui. Tá no colo dele, tá? Então, ficou bem bonitinho, né? Essa ovelhinha menorzinha, assim. Então, seria isso, né? O menino. Agora, já temos, né, também os Reis Magos prontos, o menino. E agora, nós vamos para a parte dos camelos. Para fazer os camelos, eu tô usando o Microsoft, que é esse aqui, na cor camurça ou caramelo, tá? Tem lugares que é caramelo e tem lugares que é camurça. Eu comprei por camurça, tá? Microsoft camurça. Então, eu peguei aqui, né, o tecido duplo, a pelúcia dupla. E aqui, nós vamos fazer esse camelo aqui em pé. Então, eu tenho aqui duas patas traseiras. Observar sempre, né, patas traseiras, ó. Ela é diferente da pata dianteira, tá? Então, eu vim com essa, fiz uma e fiz a outra, tá? Fiz duas. E aqui a patas dianteira. Fiz duas também. E vou na máquina, né? Risquei o molde, vou na máquina e vou costurar todo ao redor, deixando aqui, né? Aonde tá no molde aberto, para poder desvirar e encher, tá? E aqui na parte do camelo, o corpo do camelo, eu passei aqui com a caneta mágica, né? Também duplo. E aqui eu já costurei aqui para mostrar para vocês. Eu vim com a máquina daqui, tá? E até aqui, aqui eu deixei aberto, que vai estar lá no molde aberto. E continuei e costurei até aqui, tá? Vai estar lá no molde assim, ó. Um risquinho aqui e um risquinho aqui, que é para você costurar somente até aqui. Eu até costurei só até aqui, ó. Até vou deixar aqui um risquinho. E daí eu parei, porque eu acho mais fácil para poder colocar aqui a parte da cabeça, tá? Então, onde tiver esses risquinhos, vocês vão costurar até aqui e esperar. Aí, eu venho com a tesoura e eu já vou recortar aqui, ó. Deixando aqui a margem, né? E aqui, ó, quando eu chegar aqui, eu vou cortar no risco, tá? Eu não costurei aqui, né? Então, eu vou chegar aqui, ó, e eu vou recortar no risco. Porque se nós não recortarmos aqui no risco, não vai dar certo a costura depois da carinha dela. Aqui é a orelha. Então, eu cortei até aqui, né? Depois, ó, onde eu costurei, eu dou continuidade aqui, deixando a margem, tá? E se a gente cortar tudo no risco, aí esse camelo vai ficar um pouquinho menor, daí vai ficar pequeno. Então, eu fiz assim, que ele vai ficar no tamanho bom. Então, ó, ficou aberto essa parte aqui. E aqui é a parte que nós vamos colocar na frente aqui da cabeça, tá? Então, esse aqui é o molde. No molde vai estar aqui também, ó. Aqui vai estar A e vai estar B. Aqui também vai estar A, tá? E vai estar B aqui em cima. Então, ó, ele vai vir assim, ó. Ele vai vir aqui A com A. Você vai costurando, costurando, até chegar aqui na orelhinha, ó. E aqui vai o B, tá? Então, ele tem que vir aqui, ó, encostar, né? O A
Lógico, aqui é papel, não vai encostar, né? Ó, ele vai vir aqui, a gente vai costurando, né? Até chegar lá, tá? Então, eu vou fazendo aqui pra mostrar pra vocês, certinho. Então, vou cortar aqui também no risco, bem em cima do risco, assim, sabe, ó? Essa aqui é a parte mais chatinha do camelo, tá, gente? Porque é uma parte pequena pra costurar, então, a gente tem que ir devagarinho. Coloca o ponto da máquina um pouquinho menor, só um pouquinho para ficar uns pontinhos menores, né? Para conseguir costurar bem certinho esses cantinhos aqui da orelha. Ficou assim, ó. Se você achar melhor, pode vir alfinetando, tá? Primeiro, a gente vai costurar um lado. Vamos colocar aqui, ó, que o avesso aqui vai ficar para cima, ó. Então, ó, nós vamos vir aqui, aqui. Você pode alfinetar, né? Se pegar uns alfinetes menorzinhos, só para começar aqui, para costurar, ó. Vai vir aqui, vai vindo, passando na máquina, vai vindo. Vai passando aqui aqui que é mais chatinho, tá? Porque aqui é a parte menor que é da orelha, tá? E vai vir aqui, ó, até aqui na pontinha, tá? Eu vou costurar esse lado aqui primeiro para mostrar para vocês como ficou, tá? Aqui a minha orelhinha ficou um pouquinho maior porque eu não cortei bem no risco. Então, aqui, deixa eu arrumar ela. Então, esse aqui é mais para quem tem prática, tá? Se não tiver prática, eu vou dar outra opção depois, tá? Já costurei essa parte, ficou assim, ó, a orelhinha aqui, e eu vim até aqui, ó. Agora, eu vou pegar a outra parte e vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó. E eu vou vindo costurando essa parte aqui, ó, até encaixar aqui na orelhinha, ó. Tá? Então, eu vou lá costurar e já volto aqui pra mostrar como ficou. Já costurei o outro lado, ficou assim, ó. Como eu falei, aqui na orelhinha, ó, até vocês podem ver as costuras aqui, ó. É um pouquinho mais difícil de costurar, porque essa parte aqui é pequenininha, né? Então, às vezes, pode escapar. Mas a gente tem que ir bem devagarinho, né? E aí, vai conseguindo costurar. E aqui atrás, ó, aonde eu deixei aberto, né? Que a gente costurou até aqui. Então, agora, eu venho na costura aqui, né? E dou continuidade nessa costura até aqui, ó, pra fechar, não ficar aberto. E aqui na parte de baixo também. Aqui eu já costurei, ó. Então, a gente deixou aberto até aqui. Coloquei essa parte do meio. E agora, a gente vem e termina de costurar. Até aonde aqui na emenda. Então, eu vou fechar aqui pra terminar essa parte. E eu vou mostrar um outro molde que eu fiz pra vocês sem essa parte, tá? Porque, assim, até para quem tem habilidade, né, e quem já sabe costurar, é um pouquinho mais chatinho, porque são peças pequenas, então, tem que ter um pouquinho de prática. Então, para quem tá iniciando, né, na costura e quer fazer, então, eu vou ensinar de outra forma aqui, um pouquinho mais fácil para vocês. Já terminei, então, de fechar aqui, e agora eu vou desvirar para vocês verem como ficou essa cabeça. Aqui nós vamos vir com cuidado, porque nós temos que desvirar essas orelhinhas, que são bem pequenininhas, então, eu venho aqui com a ajuda do enchedor de boneca. Vou empurrando bem devagarinho, ajeitando bem aqui, ó. E as orelhinhas aqui são bem titiquinhas, bem pequenininhas, então a gente faz com cuidado. Eu, particularmente, gosto mais dessa cabeça aqui. Mas, assim, como eu falei, né, se você não tem prática, ela é um pouco mais chata. Até para quem tem prática, ela é um pouquinho chatinha de fazer, porque é muito pequenininho. E, às vezes, você tem encomendas que tem que entregar logo. Então, não pode perder muito tempo. Então, a gente, às vezes, tem que agilizar o trabalho. Mas eu queria mostrar também, né, esse modelinho aqui pra vocês. Então, ó, ficou assim. A cabeça dela fica maiorzinha, tá? Então, agora, eu vou encher e depois eu já mostro como ficou. E eu vou mostrar o outro modelo pra vocês, tá?
como eu fiz o outro modelo mais fácil. Terminei de encher. Aqui, quando vocês vão colocar fibra, coloca primeiro aqui os pouquinhos, dá uma seguradinha e depois vai colocando, porque senão ela pode escorregar aqui, tá? E aí vai ficar vazio aqui, né? Então, vai sempre colocando aos poucos e segurando para ela não descer. Ficou assim, ó, bem bonitinho. Você pode dar uma ajeitadinha, né? Aqui, como é Microsoft, então às vezes fica meio tortinho. Então, essa cabeça ficou assim, ó. E aqui eu vou colocar o olhinho. Então, eu vou pegar aqui uma agulha, vou colocar com miçanga, tá? Tem uma miçanguinha aqui, é uma pérolazinha preta. O tamanho vai estar lá no molde. Então, eu venho aqui 2 centímetros, eu acho. 2 centímetros aqui, ó, da orelhinha até aqui, para colocar o olho. Então, veio aqui nessa, um pouquinho abaixo aqui da costura. Venho com a linha, passo na miçanga, volto. Coloco a outra miçanguinha. E aqui eu amarro. Faço um nozinho mais apertado, assim, para afundar um pouquinho essa pérola, tá? Para não ficar para fora. Gosto de deixar assim, ó, um pouco afundado, né? Então, já arrematei aqui, eu pego a agulha, passo, volto aqui para esconder ali o nozinho e saio aqui no outro lado. Puxo bem, que aí o nozinho entra ali. Então, ficou assim, ó. E agora eu vou mostrar um outro molde que eu fiz para vocês, porque eu não quero que vocês desistam, né, do camelo. Se tiver dificuldade de colocar essa parte aqui, eu fiz um outro molde aqui para vocês sem essa parte, tá? Então, vai os 2 moldes para vocês. Vai esse, se você quiser colocar essa parte aqui. E se achar difícil, não gostar, tem esse outro molde. Aqui ele continua o mesmo molde, né? Vai ficar aberto aqui embaixo. E aqui você vai costurar todo ao redor. Então, só vai deixar aberto aqui. E vai contornar todo o molde, tá? Né? Costurando aqui no risco, tá? E aqui ele ficou sem orelha, tá? Porque essa orelha não vai ficar embutida, né? Porque eu fiz o molde ele inteiro. Então, aqui eu fiz uma orelhinha bem pequenininha, tá? Essa é a orelhinha. E eu cortei aqui uma vez só no Microsoft. Eu não fiz duplo, fiz simples, tá? E se você quiser também fazer esse camelo no feltro, também fica bom. Só que melhor costurando à mão, né? Por fora, não na máquina. Por causa desses detalhes aqui, tá? Então, quem tem habilidade no feltro, pode fazer o camelo no feltro também. Então, vou mostrar aqui como ficou o meu. Eu fiz aqui um modelo, o meu aqui ficou um pouquinho menor do que o molde, tá? Porque eu aumentei um pouquinho o molde, ó, senão ele ia ficar menorzinho. Só montei ele para vocês verem como fica. Ele fica também bonitinho, com a orelhinha, eu só colei a orelhinha simples, tá? E ficou assim, ó. Aqui eu coloquei uma miçanguinha menor porque ele ficou menorzinho. Então, esse molde vai para vocês também, tá? Para vocês não desistirem de fazer, tá? E aqui eu fechei aqui na parte de baixo, que eu deixei aberto. E agora nós vamos colocar as perninhas. Aqui eu já coloquei as duas patas, no caso, né, ou perninhas dianteiras. Coloquei elas com a agulha e linha. Se você achar melhor colar, pode também, tá? Eu coloquei aqui a linha porque ela fica móvel assim, tá? Então, você pode colocar como você quer. Aqui, ó, só prestar atenção, tá? Não vão colocar assim. É assim, tá? Ó, essa partezinha aqui, que tem essa voltinha aqui, é pra trás. Então, a costura aqui onde a gente fechou também vai ficar pra cá. Então, a gente não vai colocar essa perna assim, ó. A gente vai colocá-la um pouquinho virada, assim. Vai ficar um pouquinho mais pra trás, assim. Então, eu venho aqui com a agulha, passo aqui no outro lado. Você achar melhor marcar, você pode vir aqui, marcar um pontinho aqui, um pontinho ali, tá? Né? Se achar mais fácil. Aí, vem com a outra também pra trás. Vê se as duas estão na mesma posição.
tá certinho. E aí eu venho aqui. Tem que ser uma linha mais grossinha, né? Uma linha que não arrebente tão fácil. Volto aqui, ó. E vou lá do outro lado. Passo aqui. E aqui eu vou dar um nó. Bem firme. Aqui você pode colocar ou botãozinho, ou também pode deixar assim, sem nada, né? Também fica bonitinho. Então, fiz as 4, né? Do mesmo jeito, tá? Ó, ficou assim. Se você achar que é melhor colar ou costurar, também pode, tá? Isso aí é opcional. Mas eu gosto assim porque você consegue colocar bem certinho. Às vezes você cola e, né, não ficou bem, aí tem que ficar descolando. E assim ele fica mais fácil. Então, eu fiz mais 2, né? Fiz três camelos, tá? Então, aqui eu fiz mais um. Os meus eu fiz todos com essa cabecinha, com esse detalhe, tá? Que eu acho que ficou mais bonitinho, mas é gosto, né? Então, eu fiz 2 em pé. E eu vou fazer esse aqui, que ele vai estar deitadinho. Então, aqui vai o molde das perninhas dele. Esse aqui é o molde, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa, né? Pegar o tecido duplo e vão fazer 4 iguais. Aqui eu não fiz tamanho diferente. Ficou as 4 iguais, tá? As 2 da frente e as 2 de trás. Então, eu já fiz aqui as minhas, ó. E agora eu vou mostrar como eu coloquei aqui no camelo. Aqui eu vou colar, mas também é opcional. Se quiser colocar da mesmo jeitinho que foi colocado a outra perna, também pode, é só passar ali. Então, aqui, só observar, tá? Você vai colocar mais pra frente aqui, ó, não aqui, tá? Ó, não aqui atrás. Você vai colocar que fica o joelhinho bem pra frente. Você coloca aqui, apoia em cima da mesa, né? Até você pode colocar aqui um alfinete. Ficar as 2 iguais, ó. Vou colocar aqui. Olha, vai ficar assim, ó. Os joelhinhos aqui mais na frente, não atrás, tá? E aqui a outra de trás, você vai colocar também, ó, o joelhinho mais pra trás. Não encosta aqui, tá? Não precisa encostar ali, ó. Faz como se ele fosse mais pra trás, assim, ó. E as perninhas não é assim. É as 2 viradinhas pra dentro aqui, ó. As 2 patinhas aqui, ó, tá? Os 2 cascos são juntas aqui. Então, você vem aqui, vamos colocar aqui um alfinete também, pra ver se vai ficar igual. Assim, você consegue visualizar melhor, né? Não ficar torto, já que a gente vai colar. Então, agora que eu já posicionei tudo certinho, tá? Iguais. Então, agora eu vou passar cola, tá? Venho aqui com a cola quente. E vou colocando aqui aos pouquinhos, tá? Venho aqui com a outra parte de trás aqui, do outro lado. Eu coloco um pouquinho aqui primeiro para segurar, tá? Cuidar para não vazar a cola, né? Então, por isso que eu gosto de ir colocando aos pouquinhos primeiro para colar, segurar aqui. Depois a gente vai vendo aonde precisa colocar mais. Vou esperar secar aqui um pouquinho, daí a gente vai vendo aonde precisa colar mais um pouquinho. Perninhas coladas, ficou bem certinho. E eu fiz também aqui um tapetinho para colocar aqui em cima. Então, aqui eu usei uns retalhinhos que eu tinha aqui de soft, tá? Pode ser microsoft, também vermelho, pode fazer uma cor só, ou pode fazer de tricoline. Então, aqui você escolhe, tá? Eu usei os retalhinhos para não jogar fora, eu usei os retalhinhos. Então, eu fiz 2 iguais a esse e eu fiz um aqui diferente porque eu não tinha mais igual. Então, você pode fazer os 3 iguais ou um diferente do outro. Então, aqui eu cortei o retalhinho, né? Que a medida vai estar lá no molde, tá? Certinho. E eu vim aqui com uma franjinha de algodão. Se não tiver, pode fazer picotado aqui, pode cortar, tá? Né? Pode fazer aquela franjinha com pro próprio tecido, ó. Você pode vir aqui,
e só cortar assim. Pode fazer só assim. Então, mas eu quis aqui colocar uma rendinha aqui, uma franjinha de algodão, tá? Então, eu vim aqui de um lado, colei, vim aqui do outro, colei dos dois lados e com essa cordinha aqui, né, que é o São Francisco, eu colei aqui dos dois lados, tá? Pra dar um charme. E ficou assim, ó. Então, a gente vai colocar aqui em cima. E aqui, eu peguei aqui o cordão de São Francisco. Esse cordão aqui não é aquele bem grosso, tá? É um pouco mais fino. Eu só não sei aqui, né, a gramatura dele, aqui o tamanho, mas ele não é tão grosso, ele é mais fino. Então, eu vim aqui, coloquei aqui na fuça, virei aqui para um lado, dobrei aqui para o outro, ó, transpassei, coloquei um pouquinho de cola aqui, vamos ver se os dois estão do mesmo tamanho aqui, deixar as duas pontas iguais, tá? Vim aqui com um pouquinho de cola aqui embaixo e vou colar para segurar. Aqui também pode colocar um pouquinho só de cola, só para ele não sair do lugar. E fiz um nozinho aqui na ponta e trouxe ele pra cá. Vou colocar aqui também um pouquinho de cola aqui no tapetinho, um pouquinho aqui embaixo pra segurar. E eu venho com essas duas pontas e coloco um pouquinho de cola aqui e só pra segurar essas pontas, tá? Fica mais bonitinho. Aí você pode enfeitar também, né, como você quer. Quer colocar mais detalhes, pode colocar. Então, eu fiz, ó, os três, dois em pé, assim. E este aqui ficou deitadinho, tá? Então, agora que os camelos estão prontos, falta ainda o anjo e a estrela. E agora, nós vamos fazer o anjo segurando uma estrela. Para o anjo, eu escolhi um tricoline estampado. Aqui já vai ser o corpinho do anjo, vai ficar como se fosse o vestidinho, tá? No estampadinho. E aqui são as duas mangas. Aqui, para fazer o rostinho, né, a cabeça, os pezinhos e as mãozinhas, é o algodão cru, né, o algodão pele. A estrela tricoline amarelo e para fazer as asas, eu vou fazer aqui de Microsoft cru. Pode ser também de tricoline, tá? Um tricoline cru, branco, tá? O que você tiver, ou até mesmo feltro. Então, vou passar todo o molde para o tecido com a caneta mágica e vou na máquina e vou costurar todo no risco. Só observar que vai ter no molde, né, esses risquinhos aqui vai estar escrito aberto. Aonde tiver aberto, escrito você não costura. Aqui no corpinho, ó, nós vamos costurar até aqui. Aqui nós vamos deixar aberto para poder colocar as perninhas, tá? E no bracinho também, vai ter esse detalhe aqui, que nós vamos costurar só até aqui. Aqui vai ficar aberto. Então, eu vou para a máquina, vou costurar no risco, vou recortar e já volto para continuar. Eu já costurei, recortei, desvirei as peças e eu já enchi, para adiantar um pouco o vídeo, tá? Então, enchi com a fibra siliconada, né? Fui colocando e já deixei tudo prontinho aqui. Então, ó, aqui ficou o corpinho, as manguinhas, deixei a abertura aqui, né? Nessa parte de baixo, as manguinhas também. A estrela eu abri aqui no meio, tá? Para poder desvirar e encher. Sempre lembrando que aqui no avesso dá uns piquezinhos aqui, né? Para poder desvirar melhor, para não ficar puxando a costura, tá? Então, enchi tudo, as mãozinhas aqui também. E aqui são as perninhas, né? Com os pezinhos já. E agora, nós vamos colocar aqui, aonde eu deixei essa abertura, nós vamos colocar os pezinhos, tá? Então, eu venho aqui com a cola, coloco um pouquinho mais para dentro aqui o enchimento, para não atrapalhar aqui. Vou colocar um pouquinho de cola aqui nas perninhas. E vou colocar lá dentro. Aí, eu venho com a outra também, passo cola. E venho aqui na parte de cima aqui da outra perninha e também coloco lá dentro. Então, vai ficar as duas perninhas, uma em cima da outra, tá? Aí, venho com a cola aqui, termino de colar aqui onde que tá solto.
Vai ficar assim, ó. Aqui nas mangas também empurro um pouquinho o enchimento. Fiz as manguinhas aqui, coloquei um pouquinho de cola aqui para fechar, para ficar mais fácil. E coloco aqui dentro também, ó. Na outra, igual. Também vamos colocar lá dentro. Aí ficou assim, ó. E aqui eu vou colocar nas manguinhas uma rendinha. Aqui eu tenho uma rendinha de algodão, estreitinha. Aí você pode colocar, né, a rendinha que você tiver ali, para dar um detalhe, né, fazer um acabamento aqui. Então, ficou assim, ó. E aqui no vestido, eu também vou colar uma rendinha aqui para deixar esse acabamento aqui bonitinho. Então, venho com a rendinha, venho colando e faço o acabamento aqui na parte de trás. Vou colar aqui na outra manguinha também. Então, uma manguinha vai ficar aqui, um bracinho, né? E o outro lá. A gente sempre olha para que lado vai ficar, né? Para deixar o acabamento para trás. Prontinho. Aqui é a cabeça, né? Então, eu já fiz aqui o rostinho, passei o blush e fiz aqui o olhinho, né, com a caneta, só uns pontinhos aqui no olhinho e iluminei com a tinta de tecido branca, tá? Então, a cabeça nós também vamos colocar aqui. Aqui o pescocinho é um pouquinho mais comprido, a gente não precisa encher até embaixo, tá? Pode encher só até aqui, daí essa parte aqui nós vamos colocar lá pra dentro. Ele vai ficar assim, ó, pra frente, tá? Cabeça já colocada. E aqui, ao redor do pescoço, eu também coloquei uma rendinha, tá? Aqui eu peguei um bordadinho inglês e eu franzi, tá? Passei aqui, né, uma linha, fiz um alinhavo e eu franzi aqui pra fazer como se fosse um babado pra colocar aqui no pescoço. E aqui atrás, então, eu vou amarrar. Aí a gente distribui aqui bem certinho. E agora aqui pro cabelo, eu fiz com a lã, fiz uns massinhos aqui com a lã. Eu sempre uso aqui o meu laço fácil, né, que é de fazer laço. Então, eu coloco aqui os 2 pinos aqui e eu gosto de fazer assim porque acho mais fácil, tá? Mas se você não tiver, você pode fazer aqui no dedo também, né? E amarrar aqui no meio, tá? Fazendo esses chumacinhos assim, ó. Então, aqui eu faço assim, né? Faço 2 voltas e amarro no meio. Porque eu tenho esse laço fácil, então eu acho ele fácil de fazer mesmo aqui, né? Que é para fazer lacinhos. Ele até é da Progresso, né? Tem também nas lojas para comprar, né? Mas se você não tiver, pode fazer assim no dedo também, tá? Aqui facilita um pouco mais, né? Mais rápido de fazer. Então, eu fiz bastante aqui, porque não sei quanto que eu vou usar. E eu vou colar ao redor aqui da cabeça. Fazer o cabelinho aqui enroladinho. Aí, eu só vou colando assim, ó. Se você quiser fazer também com a lã de feltragem, aquela para colocar aqui, como foi feito lá nos Reis Magos, também pode, tá? Eu aqui quis fazer com a lã para vocês verem também que pode ser feito com a lã. Então, vamos colando todo aqui, ó, ao redor. E aqui atrás, a gente também vai colocar um pouquinho aqui atrás também, ó. Aí, você faz ali o tanto que precisa, né, para colocar na cabeça. Aqui eu nem contei, tá? Porque depende do tamanho que você vai fazer, né, esses massinhos. Ó, ficou assim, ó, bem bonitinho, né? Agora, eu vou colar aqui o bracinho, que vai ficar aqui. E o outro vai ficar aqui na parte de trás, ó. E aí, nós temos também as asas, né, para colocar. A asa eu não enchi, eu só fiz uma aberturinha aqui nas duas. Eu não vou colocar enchimento dentro, tá? Porque como o Microsoft já é mais grossinho, eu não coloquei nada de enchimento. E aqui nós vamos unir aqui as duas
asinhas assim, escondendo aqui aonde a gente abriu. Coloquei uma em cima da outra, ó. E eu vou colar aqui na parte de trás. Esse anjinho fica bonitinho até para dar de lembrancinha, né? No final do ano, assim. Dá para fazer ele sozinho, até para pendurar na árvore, né? Ele é muito bonitinho. Então, já é mais uma ideia para vocês fazerem ele, né, sozinho. Coloca aqui para amarrar, para uma cordinha aqui, né, para poder pendurar. E ele fica uma gracinha. Então, a asinha, ó, ficou assim. E aqui eu vou colocar a estrela. Mas eu vou só passar aqui um blush para escurecer um pouquinho essa estrela. Aqui na asa também eu vou passar um pouquinho, tá? Então, aqui eu vou passar um blush aqui, ó, pra tirar um pouco, né, esse amarelo, para deixar um pouquinho mais escurinha. Aqui nos pezinhos eu também passei, tá? Um pouquinho de blush, aqui nas mãozinhas também. E agora, nós vamos colocar aqui... Ah, tá. Aqui atrás, tá? Tem que fazer a costura, eu ainda não fiz, pra fechar esse aqui, tá? E também pode colar um pouquinho de o tecidinho em cima, né? Pode cortar aqui um pedacinho aqui de retalhinho para fazer o acabamento aqui em cima da costura, tá? Como eu não costurei ainda, então eu só vou colar esse pedacinho aqui em cima, para não esquecer. Aí já fica o acabamento aqui. Se a gente deixa para depois, aí a gente acaba esquecendo, né? Então, fica o acabamento assim, ó. Então, essa parte a gente coloca aqui pra trás e vai colocar aqui, ó, que ele vai estar segurando essa estrela, tá? Já colada a estrela, nós vamos colocar aqui também no pescoço um lacinho. E aqui eu coloquei um detalhezinho, tá? Eu fiz aqui um azevinho de biscuit, mas você pode colocar um outro detalhe aqui, um botãozinho, né? Algo que você tenha ali também de decoração, de enfeite. Então, eu vou colar aqui, ó, no pescocinho do anjinho. Coloquei um cordão aqui de sisal, tá? De sisal, não, desculpa, de juta. E aqui atrás eu colei esse cordãozinho aqui, né, que é o cordãozinho de juta, ou aquele rami, pode ser o rami também. Pra auréola aqui, ó, eu fiz com o cordão de São Francisco, eu fiz aqui um círculo, tá? Eu coloquei assim e cortei aqui o tamanho que eu quero, né, assim, ó, e colei. Passei uma colinha ali e colei, ficou assim, ó. E eu vou colar aqui também na cabeça do anjinho. E o nosso anjinho está pronto. Agora, nós vamos terminar a manjedoura do menino Jesus. Agora, nós vamos fazer a manjedoura para colocar o menino Jesus. Aqui, eu quero mostrar para vocês que eu fiz a manjedoura de papelão. Eu usei uma caixa de sapato, tá? Uma caixa de sapato com papelão mais duro. Eu fiz o molde, né? Passei o molde que vai estar lá para vocês certinho. Fiz 2 vezes iguais, tá? Aqui, ó. São duas peças iguais. Vocês vão fazer. Vão passar o molde, vão riscar certinho e vão cortar aqui no meio, tá? O molde vai estar assim, ó. Para vocês, ó. E aqui vai ter um risco no meio. Esse corte aqui no meio, nós vamos abrir ele. Aqui eu deixei um para fazer. Nós vamos vir até aqui, né? Vamos riscar. Cortei uma vez. Só que se a gente deixar ele só cortado assim, vai ficar difícil para encaixar. Então, eu venho aqui e tiro mais um pouquinho. É só um pouquinho, tá? Só para ele não ficar fechado. Ó, tiro aqui um pouquinho, ele tem que ficar um pouquinho aberto, ó. Vai ficar assim, porque nós vamos encaixar, ó, uma parte na outra. Só que se eu deixar assim, ele vai cair, ó. Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui uns palitos de picolé, aqueles palitinhos que a gente encontra, né, em loja de festas, né, ou até acho que no supermercado deve ter também.
São aqueles palitinhos de madeirinha de picolé. Então, eu vim aqui e eu vou colar para reforçar essa manjedoura. Eu vou colar uns palitinhos aqui abaixo desse recorte. Vou colocar aqui cola quente, pode ser outra cola também, pode ser cola de silicone, universal. Só que eu não vou colar bem pertinho do corte, eu vou deixar um pouquinho para baixo, porque senão ele vai trancar aqui e não vai conseguir passar os dois. Então, eu vou fazer uma vez aqui e outra vez no outro lado. Sempre deixando aqui, tá? Uma folguinha, não encostar bem no recorte. Vamos fazer nas duas peças. Se vocês tiverem alguém que corte, que tenha máquina de corte a laser, você pode levar o molde para a pessoa e ela também pode fazer de MDF, tá? Eu só quis aqui fazer de papelão para vocês, né, que tiverem dificuldades de encontrar de MDF, fazer sozinhos. E eu vou fazer no outro lado também, tá? Nos dois lados. Eu vou colar nesse lado e nesse também. Prontinho, já colei dos dois lados, ó, as duas peças. Então, ficaram assim, para poder, ó, encaixar aqui e ficar firme. Aí, eu escureci um pouco esse papelão, tá? Eu usei aqui o aqua de betume, tá? Eu vou deixar lá no molde escrito, porque esse aqua de betume, ele é a base de água. Eu gosto mais desse. Existe um outro que não é aqua de betume, é só betume. Aí, ele não é a base de água. Aí, tem que usar thinner para limpar o pincel. Então, eu gosto desse daqui, tá? Então, eu vim com o pincel e pintei as duas peças, toda a minha manjedoura, tá? Passei aqui e aqui para escurecer um pouco. Então, aqui eu já passei aqui o betume, né? Para poder deixar seco, para secar, para mostrar para vocês como ficou. Então, vim aqui, passei o betume, esse aqui, e depois eu vim com a tinta. Como eu só tenho tinta de tecido branca, eu peguei o pincel com um pouquinho da tinta de tecido, tirei o excesso e vim só dando umas batidinhas assim, ó, passando aqui, ó, como se para envelhecer um pouco essa peça, tá? Fazer como se fosse uma pátina aqui, uma falsa pátina. Então, eu só fiz isso, ó. Sujei o pincel e fui passando aqui no papelão, aqui nas palitinhos, bem simples de fazer, tá? Então, ele ficou assim envelhecido. Agora, nós vamos encaixar aqui, né, as duas peças. Por isso que eu falei pra vocês, ó, que tem que deixar um pouquinho mais aberto aqui. Não dá só pra cortar uma vez. Tem que abrir um pouquinho, tá? Pra poder encaixar. E aqui, os palitos vão dar firmeza para essa peça. Então, ó, ficou assim a manjedoura. E eu vim aqui com uma carapinha, né, para fazer de conta que é um pelego aqui. Vou colocar aqui dentro da manjedoura. Vou colocar um pouquinho de cola para não sair aqui. E eu venho aqui com o menino Jesus, que a gente já fez, né? Coloquei só um lacinho aqui para dar um detalhe e ele está dormindo na manjedoura. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola também e vou colocar ele aqui no meio. Essa parte prontinha também. E uma coisa que eu acabei esquecendo foi de mostrar para vocês como eu fiz o rabinho do camelo. Então, já vamos fazer essa parte também. Para fazer o rabinho do camelo, eu usei uma lã, aquela lã molê, que é de fazer crochê ou tricô, vende-se assim em novelinhos, tá? Mas pode ser uma outra lã também, não precisa ser dessa marca. Então, aqui eu peguei 5 fiozinhos desta lã, vou dobrar no meio. Aqui eu peguei aqui 45 centímetros, tá? Mas eu nem sei se eu vou usar tudo, eu vou fazer o tamanho que eu quero o rabinho, tá? Da trancinha que eu quero o rabinho. Então, eu peguei aqui mais ou menos, né, 45 centímetros, mas eu não vou usar todo esse comprimento. Então, eu vou colocar aqui, ó, no meu laço fácil, coloquei o pino aqui no meio e eu vou dobrar esta lã no meio, assim, ó. Só vai servir de apoio para eu poder trançar. Então, eu vou pegar aqui 3 fiozinhos, vou separar. Aqui no meio vai dar 4 fiozinhos, tá? E 3 no final. Então, vai ficar 3, 4 e 3. Então, eu vou trançar, né? Vou fazer uma trancinha.
E eu vou ver aqui o tamanho que eu quero dessa trança, tá? Então, você vai medir ali quanto que precisa para colocar no camelo. Vai ter os camelos, né, que vão ficar em pé. E esse aqui que eu mostrei, ele tá deitado, né? Então, aqui eu já vou mostrar o tamanho que ficou o meu aqui. Aqui pro meu já tá bom, tá? Então, deixa eu pegar a régua pra ver. O meu aqui deu 7 centímetros de trança, tá? Então, agora eu vou pegar um fiozinho aqui e outro fiozinho do outro lado e eu vou fazer aqui um nozinho. Vou amarrar, né, essa trança aqui pra ela ficar até aqui, ó. E aqui eu vou deixar como se fosse aqui, né, um pomponzinho. Eu vou cortar mais ou menos aqui 2 dedos, 3 centímetros. E eu vou pegar aqui, vou desfiar esta lã. Aqui eu tenho uma rasqueadeira, tá? Que é aquelas rasqueadeiras de pet shop. Então, eu venho aqui, ó, e eu vou abrir esta lã, tá? Se você não tiver esse aqui, né, você pode só desfiar ela, né? Vai abrindo assim, ó. E desfia. Ou também pode deixar só a lã penduradinha também, tá? Então, aqui eu gosto de dar opções para vocês, né? Para ir sempre aprendendo coisas novas. Então, ela ficou bem desfiadinha, tá? E daí, eu tiro daqui, venho no camelo, aqui eu já coloquei, né? Venho aqui no camelo e colo esse rabinho aqui. E nos outros maiores também, tá? Todos eles vão ficar com essa trancinha. Então, pessoal, terminamos todas as peças do presépio e já volto para mostrar ele completo para vocês. E terminamos a nossa aula de hoje com esse maravilhoso presépio. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, curtam o vídeo e deixem lá nos comentários. Um abraço e até a próxima aula!